Olá pessoal, tudo bem? Eu, Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral do Gran Cursos Online, vou conversar com vocês sobre uma dica de Direito Eleitoral para o concurso do TRE Tocantins. A nossa dica de hoje refere-se ao tema fidelidade partidária. Nós sabemos que, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5081, a fidelidade partidária só é exigível para aqueles que foram eleitos a cargos eletivos regidos pelo sistema proporcional. Mas será que em qualquer situação que alguém trocar de partido político, teremos a perda do cargo? Será que a troca de partido político em qualquer situação tem como consequência a perda do mandato eletivo? Não. Inicialmente, nós tínhamos na Resolução 22.610 de 2007, editada pelo TSE, 4 hipóteses autorizativas da troca de partido político sem perda do cargo. Apesar desse tema ter sido tratado inicialmente em uma resolução do TSE, e essa resolução claramente inovava na ordem jurídica, esta resolução criava uma nova norma jurídica, e o TSE não tem esse poder normativo, o TSE tem poder regulamentar, mas apesar disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3999, diz que a resolução do TSE, apesar de, em uma primeira análise, afrontar o princípio da legalidade, apesar disso, a resolução foi declarada constitucional diante da urgência, da relevância da matéria fidelidade partidária. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando declarou a constitucionalidade da resolução da fidelidade partidária editada pelo TSE, disse que essa resolução produziria efeitos até o dia que o Congresso Nacional legislasse sobre essa matéria. Disse o Supremo: quem tem que legislar sobre fidelidade partidária é o Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não legislar, prevalece a resolução do TSE. No dia que o Congresso Nacional tratar do tema, prevalecerá a lei face à resolução editada pelo TSE. Finalmente, em 2015, com a edição da Lei 13.165 de 2015, este tema foi tratado. Agora nós temos em lei a previsão das hipóteses que justificam a troca de partido político sem perda do cargo. E quais são essas situações? Temos 3 situações fáticas que motivam, justificam a troca de partido político sem perda do cargo. E quais são elas? Primeira situação: grave discriminação política pessoal. Cuidado. Antes, quando da vigência, quando da produção dos efeitos da resolução da fidelidade partidária do TSE, para autorizar a troca de partido político bastava grave discriminação pessoal. Com a lei ficou expresso que só vai motivar a autorizar a troca de partido político se estivermos diante de grave discriminação política pessoal. Cuidado, não é discriminação política pessoal, é grave discriminação política pessoal. Segunda situação fática motivadora da troca de partido político: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Todo partido tem um programa, que é a norma que contém os valores, os ideais, o projeto defendido por aquele partido. Se o partido muda substancialmente o seu programa, ou se apesar de não mudar, esse partido político de forma reiterada não cumpre o seu programa, quem está afiliado àquele partido político e tem um cargo proporcional pode trocar de partido político sem perder o seu cargo. Terceira situação que motiva, que autoriza a troca de partido político. Essa terceira situação ficou conhecida como janela partidária. A janela partidária é um período de 30 dias que antecedem o prazo fatal para a filiação partidária. Qualquer pessoa
que queira concorrer às eleições para cargos eletivos deve filiar-se a partido político pelo prazo de pelo menos 6 meses antes da data das eleições. Então a gente volta 6 meses antes da data das eleições. Os 30 dias anteriores que antecedem essa data final para a filiação partidária, nesses 30 dias há uma autorização para que parlamentares eleitos pelo sistema proporcional possam trocar de partido político para fins de participar das eleições. Essas, então, são as 3 situações motivadoras da troca de partido político e, se presentes, se existentes, o parlamentar vai trocar e não vai perder o seu cargo eletivo. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Que Deus te abençoe, bons estudos, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gran Cursos Online na nossa próxima dica.